Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou Karina Brolo e hoje vamos dar início então ao projeto Lendo Harry Potter, partiu Hogwarts. E gente, estou muito feliz por poder comentar hoje aqui com vocês como foi a minha semana de leitura de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Bem, gente, eu tinha combinado com vocês que o mínimo que eu leria durante a semana seria um capítulo. Porém, para minha surpresa, eu consegui superar esta meta estabelecida e já li então os 4 primeiros capítulos deste livro. O que me deixa muito feliz, porque realmente eu tive uma semana bem atribulada, de provas na faculdade, de fechamento de mês no trabalho, então tá uma loucura, de afazeres da casa e cuidados com a filha pequena, então no meio disso tudo, aqui na minha rotina, muito exaustiva, devo dizer, eu consegui ler os 4 primeiros capítulos da Pedra Filosofal e hoje estou aqui para comentá-los com vocês. Então eu vou fazer um resumo de tudo que foi lido, depois eu vou dizer as minhas impressões e compartilhar com vocês também alguns trechos que eu considerei fenomenais. Já adianto para vocês que estou gostando muito disso aqui, acho que deu para perceber aqui pelo ritmo de leitura, que rendeu bem mais do que eu imaginei. Então, vamos começar as discussões, mas antes eu quero só mostrar para vocês essa edição que eu estou lendo aqui, da editora Rocco, tá? Ela é realmente muito bonita. Ela tem aqui, né, esse corte todo trabalhado, essa lombada também. Espero que esteja dando para vocês verem, né, os detalhes da edição. E aqui atrás tem o Frei Gorducho, que é ali o fantasma da casa de Lufa-Lufa, representada aqui logo na capa. Esta edição, ela também traz uma introdução à casa de Lufa-Lufa, né? Logo aqui no começo também nós podemos ver as palavras, né, que regem a casa de Lufa-Lufa, que são dedicação, paciência e lealdade. E aqui, gente, logo na introdução, gostaria de ler para vocês uns trechinhos, tá? De como está aqui. Ela começa com Lufa-Lufa, uma introdução, e tem uma citação, né? Que vai dizer assim: quem sabe é na Lufa-Lufa que você vai morar, onde seus moradores são justos e leais, pacientes, sinceros, sem medo da dor. O chapéu seletor. E daí começa, né? Bem-vindos à mais amigável das casas de Hogwarts. Enquanto os demais bruxos fundadores escolheram seus alunos, baseados nas qualidades pessoais que possuíam, coragem, inteligência ou ambição, Helga Hufflepuff aceitou todos, ensinando-lhes tudo o que sabia e tratando-os com igualdade. A mais terrosa de todas as casas, Lufa-Lufa, equivale ao elemento terra. Não é surpresa, portanto, que os lufanos não se importem em arregaçar as mangas nas aulas de herbologia. Extremamente práticos, os lufanos compreendem o valor do trabalho árduo. Quem, senão o lufano Eglantine Puffet, poderia ter inventado o pano de prato alto ensaboante? Os lufanos têm a reputação de serem um bando de panacas, de acordo com Hagrid. Mas foi na casa deles que produziu o menor número de bruxos das trevas. Diferente das outras 3 casas de Hogwarts, os lufanos não gostam de se gabar de suas próprias realizações ou de seus famosos ex-alunos. Então, aqui, né, vão dar mais alguns detalhes e só aqui para finalizar, vou dizer aqui para vocês como vai terminar então esse capítulo aqui da introdução. Lufanos são leais e honestos e valorizam o jogo limpo. Eles são os melhores amigos que um bruxo poderia desejar. Lufanos também são preparados para lutar pelo que é certo e são extremamente protetores de si mesmos, como seu mascote.
Na verdade, vários lufanos foram membros da armada de Dumbledore e quase todos os de Lufa-Lufa permaneceram ao lado de Harry Potter para enfrentar Voldemort em seu confronto final. Não é coincidência que em toda a história de Hogwarts, nenhum intruso jamais tenha conseguido entrar na sala comunal de Lufa-Lufa. Discretamente engenhosa, trabalhando como uma verdadeira equipe, nunca se deve subestimar a Lufa-Lufa. Enfim, gente, esta aqui é a introdução a essa casa de Hogwarts, que eu achei bem interessante também. Essa edição aqui, ela é bem bonita e bem confortável de ler. Tem um tamanho de fonte bom, espaçamento bom, também folhas amarelas, bem confortável a leitura com esta edição, tá? E dito tudo isso, gente, sobre, aqui a edição que estou lendo. Então agora eu quero começar dizendo para vocês como está sendo aqui, essa jornada de leitura. Bom, gente, então, já adianto para vocês que estou gostando bastante, tá? E muito mais até do que eu pensei que iria gostar, vejam só vocês. Mas tudo que foi lido nessa semana, então, agora eu vou trazer um resumo aqui para vocês e logo alguns trechos para a gente discutir. Aqui, logo no primeiro capítulo, a autora já nos introduz em uma atmosfera muito misteriosa e incomum. Ela vai colocar o foco narrativo aqui na família Dursley em um primeiro momento. Então, nós vamos acompanhar mais um dia na vida dessa família, onde o Sr. Dursley aqui está indo para mais um dia de trabalho, aparentemente está tudo bem, está tudo certo, até que ele sai para o seu trabalho e percebe ali no muro de sua casa um gato lendo um mapa. Um evento, obviamente, que ele estranha muito, mas ele olha de novo para este gato para tentar, ter a certeza de que isso realmente está acontecendo, e logo ali ele já não tem certeza de que realmente tenha visto isso e acha que é alguma alucinação de sua mente. Bem, ele segue então adiante, vai dirigindo para o seu trabalho e observa que nas ruas há uma movimentação um pouco estranha, muitas pessoas espalhadas com capas roxas. Isso causa a ele uma má impressão, porque logo de cara aqui nós já sabemos que o Sr. Dursley não é adepto de nada que saia dos limites da normalidade. Ou, melhor dizendo, não é adepto de nada que saia dos limites daquilo que ele considera como normal. Ele não gosta de nada espalhafatoso, de nada que fuja às regras, e ele vê aquelas pessoas de capas roxas andando por todos os lados, e isso lhe remete a uma irmã de sua esposa, a Lilia Potter. Ele começa a pensar nela, no esposo Tiago Potter e no seu filhinho Harry Potter. E aos poucos nós vamos descobrindo o porquê. Então, neste caso, gente, aqui, o que acontece é que ele segue para o seu trabalho tentando esquecer esses acontecimentos meio estranhos ali da sua manhã. Ele trabalha o dia todo ali no seu escritório, fechado e de costas para a janela, então ele não consegue ver que neste dia está acontecendo coisas mais estranhas do que ele se deu conta, como por exemplo, corujas sobrevoando o céu em plena luz do dia, chuva de estrelas cadentes e além disso, está toda essa atmosfera permeando o dia, Quando é a hora do seu almoço, ele vai até a padaria da esquina, comprar uma rosquinha, e ali na esquina ele vê um grupo de jovens com aquela capa roxa que tanto deixou ele com aquela má impressão ali no início do dia, e essas pessoas aparentemente estão balbuciando o nome Harry Potter, e aquilo já é o suficiente para ele ficar totalmente transtornado e se lembrar do sobrinho, ali. Porém, ele tenta de novo esquecer e achar que é tudo uma simples coincidência. Pois bem, ele termina ali o seu dia no escritório, vai para sua casa à noite,
com a sua esposa e o seu filhinho, né, ali bebê ainda, o Duda, que logo de cara nós percebemos que já é uma criança, assim, insuportável. Logo quando estava ali nas fraldas, a autora já apresenta ele como uma criança extremamente chata, né? Os Dursley são chatos, os Dursley são os trouxas, a verdade, né? E é muito bacana essa ironia que a autora tem para apresentar essa família. E digo mais, gente, ela não romantiza a infância aqui neste livro não, tá? Ela vai dizer que sim, tem crianças muito chatas, tem crianças muito egoístas, tem crianças que têm uma índole má, enfim, né? Mas ela vai dizer tudo isso, não vai ter essa romantização da infância não, já começando aqui logo do primo Duda, quando estava ainda nas fraldas, por assim dizer, ela já vai apresentar ele como uma criança insuportável. E os Dursley como um todo. Mas ali no noticiário que o Sr. Dursley se dá conta de tudo que aconteceu durante o dia e fica assombrado. Porém, neste momento aqui da narrativa, no primeiro capítulo, de corte, aliás, de cena, né? E a narrativa, ela vai ali para o lado de fora da casa dos Dursley, onde, naquele mesmo muro, onde de manhã ele viu aquele gato lendo o mapa, mas que ele questionou se realmente tinha visto. Nós vamos logo perceber que este gato em questão não se trata de um gato propriamente, mas sim da professora Minerva, que estava ali transformada para aparentemente monitorar e vigiar aquela casa dos Dursley, né? Então ela se transforma na professora Minerva e logo chega o alvo Dumbledore, que está ali conversando então com a professora Minerva. Ele diz que está esperando o Hagrid trazer o bebê Harry Potter para morar com a família Dursley. E a professora Minerva logo questiona o porquê de alvo Dumbledore querer então deixar o garoto com aquela família de trouxas, que pelo que ela observou são os maiores trouxas que ela já viu. Então, assim, os diálogos são muito bons também, tá, gente? A narrativa, ela é muito boa. Aqui a autora tem um plot muito bom e consegue desenvolvê-lo melhor ainda. Então, é uma leitura envolvente. Os diálogos são envolventes, os personagens são fascinantes. Então, assim, como não gostar disso, né? Nós que amamos histórias, nós que amamos literatura, é muito bom mesmo, tá? O que eu tenho a dizer é isso, até o momento, claro, de tudo que eu li, dos 4 primeiros capítulos. Mas voltando então, logo aqui na narrativa, chega então o Hagrid com o bebê Harry e ele vai trazê-lo então ali para ficar com os Dursley e a gente logo se afeiçoa um pouquinho aqui com a figura do Hagrid, porque a gente percebe que ele tem ali uma afeição também pelo menininho, né, pelo bebê Harry, que dentro deste contexto ali, com esse diálogo entre alvo Dumbledore e a professora Minerva, a gente então entende o porquê, né, que este garotinho vai ter que ficar ali com os Dursley. Bom, o que acontece é que houve um confronto muito violento entre os pais de Harry Potter, Lilia e Tiago Potter, e o grande bruxo das trevas que aterrorizava ali o mundo da magia, o Voldemort, que culminou na morte dos pais do Harry e misteriosamente, né, ninguém sabe como nem porquê, Harry não morre, sobrevive, mas fica marcado ali com uma cicatriz de raio em sua testa. E depois desse confronto, o bruxo mais temido ali do mundo da magia, o Voldemort, some, ninguém sabe dele. Por isso que o mundo da magia está em festa. E esses acontecimentos marcantes estão ali acontecendo, né? E os trouxas também estão percebendo. Então, a gente descobre tudo isso, logo a professora Minerva vai questioná-lo do porquê Harry tem que estar ali com aquela família. E alvo Dumbledore vai dizer então que ele precisa estar ali porque para ele o futuro será glorioso, Harry Potter será famoso, escreverão livros sobre ele. E por isso que no primeiro momento da vida ele precisa passar por um aprendizado menos glorioso, por assim dizer, com aquela família. Então, é feito da forma que Dumbledore decide.
Ele vai deixar o garoto Harry ali na porta com uma carta, né? A pedido ali, o Hagrid, na verdade, né? Vai deixar o Harry ali a pedido do Alvo Dumbledore. E então, assim acaba o primeiro capítulo. E o fecho do primeiro capítulo aqui achei genial, gente. Já quero mostrar aqui pra vocês, tá? Eu vou ler aqui como ela termina esse primeiro capítulo, porque achei realmente um término de capítulo muito bom. Então ela vai dizer assim: uma brisa arrepiou as cercas bem cuidadas da Rua dos Alfineiros, silenciosas e quietas sob o negror do céu. O último lugar do mundo em que alguém esperaria que acontecessem coisas espantosas. Harry Potter virou-se dentro dos cobertores sem acordar. Sua mãozinha agarrou a carta ao lado, mas ele continuou a dormir, sem saber que era especial, sem saber que era famoso, sem saber que iria acordar dentro de poucas horas com o grito da senhora Dursley ao abrir a porta da frente para pôr as garrafas de leite do lado de fora. Nem que passaria as próximas semanas levando cutucadas e beliscões do primo Duda. Ele não podia saber que neste mesmo instante havia pessoas se reunindo em segredo em todo o país que erguiam copos e diziam com vozes abafadas: a Harry Potter, o menino que sobreviveu. E assim ela fecha então aqui o primeiro capítulo, e eu achei um fecho de capítulo genial, porque ela vai falar aqui da situação não apenas presente, mas também da situação futura de Harry. E do quanto ele não tinha consciência da sua importância e do quanto ele havia, entre aspas, revolucionado o mundo da magia, né, por assim dizer. Então, depois deste término de capítulo, e ali a gente percebe que a vida do garoto Harry não tem nenhum glamour, não tem nenhuma glória. Pelo contrário, é uma vida bem difícil, onde Harry é um garoto muito solitário, né? Que apanha constantemente do seu primo Duda, que é muito mais gordo e muito maior do que ele. Que seus tios lhe dão ali as piores roupas, aquelas que o seu primo já não quer mais. Ele é um garoto magro e franzino, o Harry Potter. Ele usa óculos remendados com esparadrapo. A vida dele, enfim, gente, é assim, lastimável ali com aqueles Dursley que não o suportam e que morrem de medo de que em algum momento o Harry descubra ali quais são as suas verdadeiras origens. Então, os tios dele fazem de tudo para que ele não saiba o que o está ali destinado. Mas, gente, a questão é que, o que acontece aqui, neste contexto? Quando essa narrativa começa aqui logo no segundo capítulo, a gente vai ver que estão comemorando o aniversário do Duda e logo ali vão levá-lo, como todos os anos, para um super passeio, depois de uma super festa com muitos presentes, e o Harry sempre é desprezado neste contexto, Então, todos os anos que vão passear com o Duda e com os amigos do Duda acabam por deixar o Harry ali com uma vizinha qualquer para que ele não participe. Porém, neste ano acontece algo diferente. Essa vizinha não pode ficar com o Harry porque se acidenta. Então, eles não têm outra alternativa a não ser levar o Harry no passeio em questão, que seria ali no zoológico. Quando eles estão ali passando por um lugar que tem uma jiboia presa em um grande vidro, acontece algo assim muito fora do normal. E é um trecho bem interessante também que eu achei, que eu até quero ler aqui pra vocês, tá? Porque é bem legal essa parte em que o Harry encontra essa jiboia aqui no zoológico, sem ainda saber que é um bruxo que tem superpoderes, tá? Então ele vai dizer aqui, ele vai dizer assim, esse trecho começa da seguinte forma: Harry veio se postar na frente do tanque e estudou a cobra com atenção. Não se admiraria se a própria cobra morresse de tédio. Não tinha companhia, a não ser aquela gente idiota que batucava no vidro, tentando incomodá-la o dia inteiro. Era pior do que ter um armário
por quarto, onde a única visita era a tia Petúnia esmurrando a porta para acordá-lo, mas ao menos ele podia visitar o resto da casa. Então, neste momento aqui, eu achei bem interessante a forma como ela vai descrever esse trecho, que ele vê aquela cobra ali presa naquele grande vidro, com todas aquelas pessoas batucando o vidro. Ele meio que sente uma empatia, né? E começa a dizer que pelo menos ele, por mais que também estivesse enclausurado lá na casa dos Dursley, ainda tinha o resto da casa para visitar, e a jiboia nem isso. E aí ele vai dizer o seguinte aqui no outro trecho. A cobra inesperadamente abriu os olhos, que pareciam contas, devagarinho, muito devagarinho. Levantou a cabeça até seus olhos chegarem ao nível dos de Harry e piscou. Harry arregalou os olhos e olhou depressa a toda volta para ver se havia também alguém olhando. Não havia, e retribuiu o olhar da cobra piscando também. A cobra acenou com a cabeça na direção do tio Walter e de Duda, depois levantou os olhos para o teto, lançou um olhar a Harry que dizia com todas as letras: "Isso é o que me acontece o tempo todo." "Eu sei", murmurou Harry pelo vidro, embora não tivesse muita certeza se a cobra poderia ouvi-lo. "Deve ser bem chato." A cobra concordou com um aceno de cabeça enfático. "Mas de onde é que você veio?" perguntou Harry. A cobra apontou com o rabo uma placa próxima ao vidro. Harry espiou. Estava escrito: Boa Constrictor, Brasil. "Era bom lá?" A jiboia apontou novamente a placa com o rabo e Harry leu: "Esse espécime nasceu em cativeiro." "Ah, entendo. Então, você nunca esteve no Brasil." A cobra sacudiu a cabeça, mas um grito ensurdecedor atrás de Harry fez os dois pularem. "Duda, Sr. Dursley, venham ver essa cobra. Vocês não vão acreditar no que está fazendo." Duda veio bamboleando até onde um amigo estava e mais depressa que pôde. Caia fora!" falou dando um soco nas costelas de Harry. Apanhado de surpresa, Harry caiu com força no chão do concreto. O que se passou em seguida aconteceu tão depressa que ninguém viu como foi. Num segundo, Pedro e Duda estavam encostados no vidro. No segundo seguinte, estavam saltando para trás, soltando uivos de terror. Harry sentou-se, parou de respirar. O vidro da frente do tanque da jiboia tinha sumido. A grande cobra se desenrolou depressa e escorregou pelo chão. As pessoas no alojamento dos répteis gritaram e começaram a correr para as saídas. Quando a cobra passou rápido por ele, Harry poderia jurar que uma voz baixa e sibilante tinha dito: "Brasil, aqui vou eu. Obrigada, amigo." Então, assim, gente, eu gostaria de deixar destacado aqui esse trecho do segundo capítulo, porque foi um trecho determinante ali de algo bem estranho que aconteceu com o Harry, sem ele saber e se dar conta de que tinha ali seus superpoderes, né? Mas eu achei bem interessante esse episódio aqui, a forma toda como se desenrolou, tá? Então, basicamente, segundo capítulo, ele vai contar ali, depois o desenrolar desta, né, deste incidente, por assim dizer, lá com a jiboia no zoológico. E o tio Dursley aqui vai castigar, obviamente, o Harry. Mais uma vez, deixá-lo preso ali no armário. E logo começa aqui, né, o terceiro capítulo, que são as cartas de ninguém, onde, às vésperas do Harry completar seus 11 anos, começam a chegar diversas cartas para ele ali, na Rua dos Alfeneiros, na casa dos Dursley. E seus tios querem de todas as formas impedi-lo de ter acesso ao conteúdo destas cartas que revelariam a ele suas verdadeiras origens. Então o que acontece é que o tio Dursley fica obcecado com essa ideia de não deixar que Harry descubra nada sobre si, né? E Harry já percebe ali que chegam muitas cartas para ele, ele tenta pegá-las, tenta descobrir do que se trata, já que ele é um garoto sozinho, aparentemente não tem amigos, não tem outros familiares que não aqueles trouxas. E quem poderia estar, né, tão interessado assim em mandar cartas a ele? Começa a se questionar com relação a isso, quer ver essas cartas e o tio de forma alguma quer deixá-lo ter acesso a esse conteúdo.
Bom, as cartas chegam ali destinadas ao lugar que Harry ocupa na casa. Por exemplo, quando ele dormia no armário. A carta chega destinada a Harry Potter, armário da casa dos Dursley, por exemplo. Tipo isso. Quando o tio, então, muda ele do armário para um quarto abandonado de brinquedos que o Duda não quer mais lá da casa, a carta para o Harry chega exatamente onde ele está ocupando ali naquele momento, como, por exemplo, o segundo quarto da casa, a Harry Potter. Então, o tio fica desesperado, acaba por colocar a esposa, o Duda e o Harry em carro e sair com eles da casa para uma outra casa distante ali, afastada de tudo, porque ele não quer que essas cartas continuem chegando. Então eles vão ali para um lugar super afastado de tudo e o tio, assim, pensa que dessa forma ninguém vai encontrá-los, ninguém saberá deles, porém ele se engana redondamente porque as cartas também passam a chegar nesta casa abandonada. E ali na véspera de o Harry Potter completar seus 11 anos, acontece um evento, né, que muda tudo. Então aqui também há um fecho de capítulo genial, que eu adorei aqui. O capítulo 3 vai terminar da seguinte forma. A autora vai dizer o seguinte: faltavam 5 minutos. Harry ouviu alguma coisa estalar lá fora. Desejou que o teto não caísse, embora quem sabe conseguisse se esquentar se isso acontecesse. 4 minutos. Talvez a casa da Rua dos Alfeneiros estivesse tão abarrotada de cartas que quando voltassem ele pudesse surrupiar uma. 3 minutos. Seria o mar batendo tão forte na rocha? E faltavam 2 minutos. Que barulho esquisito de trituração era aquele? Será que a rocha estava se desintegrando no mar? Mais 1 minuto e ele completaria 11 anos. 30 segundos. 20, 10, 9. Talvez acordasse Duda só para aborrecê-lo. 3, 2, 1. Bum! O casebre todo estremeceu, e Harry sentou-se reto, arregalando os olhos para a porta. Havia alguém lá fora que batia, querendo entrar. E assim, então, ele termina aqui o 3º capítulo, né? De forma genial. Adorei também aqui. E vai começar o capítulo 4, que eu destaco também o trecho inicial deste capítulo, que é sensacional também. E ela vai dizer o seguinte: o capítulo 4 é o Guardião das Chaves, tá? E daí ela vai dizer assim: bum! Bateram outra vez. Duda acordou assustado. Onde está o canhão? Perguntou abobado. Ouviram alguma coisa cair atrás deles e tio Walter entrou derrapando pela sala. Trazia um rifle nas mãos. Agora sabiam o que era aquele pacote fino e comprido que ele carregava. Quem está aí? Gritou. Olha que estou armado. Silêncio. E em seguida, tram. A porta levou uma pancada tão violenta que se soltou das dobradiças e, com um baque ensurdecedor, desabou no chão. Um homem gigantesco estava parado no portal. Tinha o rosto completamente oculto por uma juba muito peluda e uma barba selvagem e desgrenhada, mas dava para ver seus olhos luzindo como besouros negros debaixo de todo aquele cabelo. O gigante espremeu-se para entrar no casebre, curvando-se de modo que a cabeça apenas roçou o teto. Abaixou-se, apanhou a porta e tornou a encaixá-la sem esforço no portal. O ruído da tempestade lá fora diminuiu um pouco. Ele se virou para encarar todos. Não poderia preparar uma xícara de chá para nós, poderia? Não foi uma viagem fácil. E aqui, né, de novo, a J.K. Rowling vai introduzir o Hagrid na história em um momento crucial, onde o Harry Potter faz os seus 11 anos. E como ele não havia recebido as cartas que lhe eram destinadas por intervenção ali do Sr. Dursley, que impediu, o Hagrid tem a missão de encontrar, então, o Harry. E ele o encontra nesta casinha afastada de tudo. E aqui é o capítulo mais engraçado até o momento, como o Hagrid trata aqui os Dursley de uma forma, assim, totalmente debochada. E como ele também aqui, né, vai falar com eles
de uma forma... Ele tá indignado, assim, gente, porque... Como esses Dursley não contaram ao Harry de suas origens, o Harry não sabe de nada. É o Hagrid que vai contando pra ele aos poucos, inclusive da morte dos pais dele, que até então o Harry pensava que era que tinham morrido em um acidente de carro. Mas aqui o Hagrid diz que não, né? Conta ele tudo o que aconteceu e Harry não fazia ideia. Então aqui tem até uma frase que o Hagrid fala pro Harry que eu achei bem engraçada, que ele vai dizer assim: um trouxa, disse Hagrid, é como chamamos gente que não é mágica como nós. E você teve o azar de ser criado na família dos maiores trouxas que já vi na vida. Então aqui ele vai ficar discutindo com o Sr. Dursley, né? Porque ele já avisa que ele vai ter que levar o Harry para o seu futuro em Hogwarts, que essa é a missão que está destinada ao Hagrid. E então o tio Walter diz que não vai deixar, tenta impedi-lo de todas as formas. Mas Hagrid diz que não vai, que o Sr. Dursley não vai conseguir ali o seu propósito de impedi-lo de levar o Harry. E eles ficam nessa até que acaba aqui o 4º capítulo, né? Mas a gente já sabe aqui que Hagrid tem algumas missões a desempenhar antes de levar Harry para Hogwarts, né? Como, por exemplo, aqui fazer algumas compras, que nós vamos ver ali no capítulo 5 do que se trata, no Beco Diagonal. E depois que estiver tudo certo, levar então o garoto Harry para estudar em Hogwarts. Que até então Harry não sabia, nunca tinha ouvido falar, obviamente, do que se tratava. O Hagrid explica tudo para ele, ele fica meio desconfiado. Não acredita no primeiro momento, um bruxo por que seria eu um bruxo, né? Se o meu primo ainda consegue ser mais forte do que eu apanho dele. Enfim, sou fraco, sou frágil. E o Hagrid dá risada porque, né, realmente ali o Harry não tem noção do poder que tem. E questiona ele, quando você estava triste ou zangado, nunca aconteceram coisas estranhas ao seu redor? Daí o Harry começa a pensar assim, realmente, faz sentido, mas ainda meio desconfiado ali no primeiro momento. E assim a gente acaba, então, o 4º capítulo desta saga aqui de Harry Potter e a Pedra Filosofal. E vamos prosseguir aos próximos ali. E sim, gente, está sendo maravilhosa essa leitura, extremamente cativante, extremamente envolvente, muito divertida. Tem momentos icônicos aqui da narrativa que eu rolo de rir. Vocês puderam ver aqui até revisitando os trechos preferidos com vocês. Está sendo uma leitura bem agradável e estou gostando muito da experiência até o momento, mais do que pensei que gostaria, inclusive. E sim, gente, é importante livros assim, acredito eu, para nos lembrar também que o mundo pode ser um pouco mais mágico e não que seja mais fácil. Mas ainda assim, né, ter essa atmosfera permeada de magia e de poder sair um pouco daquela rotina de vida tão árdua, né, como esse garoto Harry tinha ali com aquela família. E poder adentrar a um mundo totalmente novo, totalmente diferente, onde ele terá acesso a coisas mais elevadas. E claro que também terá seus conflitos, também terá ali as suas batalhas, mas ainda assim, sendo preparado para aquilo que ele nasceu para ser, estou ansiosa para ler os próximos capítulos, como tudo isso vai se desenrolar aqui. Então é isso, gente, por hoje. Finalizamos aqui a leitura dos 4 primeiros capítulos, então. E se você gostou desse conteúdo, já te convido aqui a deixar o seu joinha, a considerar se inscrever no canal para acompanhar aqui as nossas próximas discussões também. Deixa aqui nos comentários o que você achou também de A Pedra Filosofal, dos primeiros capítulos. E muito obrigada por terem me acompanhado até aqui e até a próxima.